Fala, viajante. Vou fazer um vídeo aqui rápido e objetivo. Se você quiser e estiver viajando para Londres e quiser economizar. Primeiro dar um feedback se o fone tá bom, se o áudio tá bem ou não, que a última vez eu recebi reclamação do áudio. Mas, vendo ao caso aqui, eu tô falando aqui do Reino Unido, né, aqui de dentro, então posso falar, e tô com esse sol aqui hoje quase de verão, que é atípico, mas vamos lá para principalmente as dicas de como economizar em Londres, porque é uma cidade cara, né, quem já foi sabe, e é uma cidade que, se você tiver estratégia, consegue economizar. Então, a primeira dica que eu acho que é mais interessante é de transporte público, né. Primeiro, eu acho que o mais em conta, e eu vou deixar as tabelas aqui, vocês vão conferindo, é você pegar ônibus. Lembrando que os ônibus, eles têm, Londres é muito grande, né, uma capital muito grande, e ele tem, ela tem ramificações, Londres, é dividido em zonas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, salvo engano, são 6 zonas, e as primeiras, a 1, 2 e a 3, tem um valor, e depois tem outros valores, mas normalmente essa é o valor da taxa da diária do ônibus, né? Lembrando que é um valor bom comparado com muitas cidades da Europa, muitas capitais principalmente. Então, para economizar, eu prefiro pegar ônibus, porque ele sempre tem um trajeto muito grande também, que você pode percorrer a cidade nele, né? O metrô, particularmente, eu já acho um pouco confuso, né? É bem confuso entender um pouco o metrô de Londres. Eu acho muito mais fácil quem já foi em São Paulo, quem mora, entender o metrô de São Paulo do que o metrô de Londres. E também esse é o preço, ou seja, um preço mais caro do que o ônibus. Então, a minha dica, primeiro, é use o transporte público, que é o ônibus. Segunda dica importante, muitas coisas em Londres têm desconto para estudante. Então, se você é estudante, traga sua carteirinha. Você pode fazer sua carteirinha internacional, também do Brasil ou de outros países, e trazer. E acredito que até a carteirinha comum também apresentando, você consegue ter desconto. Eu usei minha carteirinha, que é daqui, aqui, e sempre é muito válido. Você tem desconto em brechó, você tem desconto em cinema, você tem desconto em teatro, você tem desconto em várias formas. Então, traga sua carteirinha de estudante, que com certeza você vai ter validade, você vai se aproveitar mais disso aqui, né? Principalmente teatro, cinema, até mesmo, como eu falei, para comprar roupa, eu consegui desconto 25% no corte de cabelo também. Então, tem várias opções aí para quem tem a carteirinha de estudante, e é super válido, traga a carteirinha de estudante. Terceira dica, se você vai vir para turismo, principalmente olhe os combos. Como assim os combos? Os combos, se você vai querer visitar algum lugar, sempre tem Madame Tussauds, por exemplo, e a Tower Bridge, por exemplo, você pode comprar o combo, mais de um ticket de uma vez, e você normalmente tem desconto nesses aplicativos, como esse aplicativo aqui. Eu vou estar deixando o link embaixo se você quiser comprar. Então, sempre olhe os combos das atrações, porque às vezes sai muito mais caro do que uma atração sozinha, normal. Fui só falar no sol que ele já saiu, mas Londres é assim, né? Aqui no Reino Unido, enfim, eu tô falando da Escócia. Já entrei e já saí muitas vezes daqui, e é toda hora assim. Eu tô gravando de frente pra luz, por isso que eu tô... o sol já foi, mas precisava gravar esse vídeo. E a gente vai continuar pra quarta dica. Muitos museus aqui são gratuitos, né? Então, você só precisa olhar com antecedência, e alguns museus você precisa fazer um pré-booking, um pré-agendamento, mas você faz esse pré-agendamento, então você já tem aí um passe livre para os museus, como vários museus que tem em Londres. Eu vou deixar alguns aqui, que eu já fui, né? Principalmente o Museu de Arte e de Antiguidade de Londres, é bem interessante e é bem válido. Quinta dica, eu acho muito válido também você ficar, por exemplo, em Londres, tem gente que vai ficar em hostel, tem gente que vai ficar em apartamento, mas o que eu acho interessante em conta é você pegar um quarto na casa de alguém, né? Esse quarto ele é compartilhado, e você tem essa possibilidade de ter essa troca com as pessoas muito grande. Então, você consegue fazer esse tipo de conexão e trocar um pouco, perguntar o que a pessoa acha daquele lugar ou de outro. Então, você consegue fazer essa conexão, né, com a pessoa local. Então, acho que isso é muito válido, você ter essa experiência com o local. Os valores variam bastante, obviamente depende da zona que você vai ficar. Como eu deixei, quanto mais central, mais caro, e vai crescendo nessa proporção aqui a cidade. Então, é isso. Eu sempre recomendo e sempre acho interessante, sempre fiquei sempre ter alugar um quarto no Airbnb de a casa de alguém, porque você consegue trocar mais com aquela pessoa quando você tá ali imerso na cultura e trocando com aquela pessoa, claro, né? Mas varia também do valor e da sua personalidade. Tem gente que não gosta, tudo bem. Eu acho interessante, porque eu acho que tem uma troca muito maior com a pessoa. Sexta dica, né? Aplicativo com IOF zerado. A gente sabe, eu tô falando agora do mês de junho de 2025, e a gente sabe que o aplicativo, né, na verdade, o IOF no Brasil entrou para mais de 3,5%.
tá quase 10 vezes mais, né? E o que que eu uso para facilitar e para driblar, né? Para não pagar essa taxa, mais uma taxa, na verdade, que foi acrescida agora quando você faz transferências e quando você vai usar o seu cartão fora do Brasil. Então, eu uso esse aplicativo aqui, né, que ele agora, atualmente, você não paga IOF. Então, não sei até quando isso vai estar acontecendo ou não. Então, acho válido você pegar e baixar. Tem um link, eu vou deixar o meu link aqui, para que você possa baixar o aplicativo e usar. Eu já testei e realmente não tem a taxa de IOF, tá? É bem melhor que a Wise e a Nomad. Atualmente, na minha opinião, que eu estou usando é o AstroPay. Então, é bem válido. Inclusive, você pode fazer pagamento no ônibus, no metrô com ele, né? Já testei e deu certo. Então, o AstroPay, para mim, é hoje a melhor opção. Agora, em junho de 2025. Eu não sei se vai mudar, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas atualmente eu sugiro você baixar pelo aplicativo que eu tô deixando aqui, pelo link, perdão, a AstroPay. Sétima dica, o tempo já mudou de novo, tava sol, lembrando, já era pra estar mais claro aqui agora, mas não tá, né, mais sol, na verdade. Mas, enfim, o tempo de Londres e do Reino Unido é assim, uma hora aqui tá nublado agora, mas tava sol, e de manhã tava chovendo, então são todas são todas as temporadas, todas as sol, chuva, calor, vento, tsunami, é tudo junto num dia só. Então, a última dica que eu vou dividir em partes é de alimentação. Você não vai precisar ver mais nenhum vídeo, não vai precisar ver mais nada se você prestar atenção nessas dicas que eu tenho de alimentação. Que primeiro aqui na Escócia, no Reino Unido de forma geral, em Londres, nas cidades pequenas também, tem um supermercado que se chama o Sainsbury's, o Lidl ou então o Tesco. E nesses 3 supermercados tem o Meal Deal. O que que é o Meal Deal? É isso aqui, ó. É praticamente o que eles comem no almoço. É um sanduíche, um snack e uma bebida. Então, você tem esses 3. Atualmente, o preço do Meal Deal é R$3,95. É esse valor aqui hoje que eu tô falando. Hoje, junho de 2025, né? Mas pode estar mudando quando você tá vendo esse vídeo. Mas a primeira vez que eu vim aqui, eu não sabia que existia esse Meal Deal. E eu descobri quase no final da viagem em Londres e eu gastei muito com a alimentação. E quando você... E outra dica, se você chega cedo, antes do horário do almoço, você tem melhores opções. Normalmente o horário de almoço é de 12 a 1 ou 12h30 a 1h30 dos britânicos, das pessoas que moram na cidade, né? Então, se você for um pouquinho antes, você consegue melhores opções, principalmente dos tipos de sanduíches. Segunda dica é se você for no final do dia, essa estratégia eu usei quando eu fiquei um tempo maior, é ir no final do dia nos supermercados. Sempre tem muita queima de estoque de alguma coisa que vai se vencer no dia seguinte, ou que não, ou que foi amassada, ou que não está em bom estado. Então, é uma dica bem válida você ir no final do dia, depois do horário comercial, que já é 7h30, 8h, se você puder. Você vai no supermercado mais perto de você, que eu tenho certeza que você vai achar muitas opções. Eu economizei muito com isso a primeira vez que eu fiquei em Londres, e eu tenho certeza que você vai conseguir economizar muito também, e no final do dia 7h30, 8h já começa a ter muitas promoções que normalmente o supermercado vai fechar entre 9h e 9h30. Então você pode salvar aí muito dinheiro e pegando boas opções também com isso. A terceira, que ainda tá dentro das alimentações, é esse aplicativo aqui, ó, que tinha no Brasil, não sei se ainda tem, mas é o Too Good To Go. Você pode pegar alimentos que não vão ser descartados e pagar um preço muito válido por isso, muito baixo. Então eu já usei algumas vezes esse aplicativo. Claro que as melhores opções esgotam rápido, mas é só você ficar de olho e usar. Você só vai ter que ver o dia e o horário certo que você vai ter que retirar aquilo, e você vai e retira e pronto. É super fácil, super rápido, super prático, e a qualidade da comida é muito boa porque vai ser descartada, mas é comida que muitas empresas como a Greggs e outras grandes empresas aqui em UK botam para que você possa pegar, para não desperdiçar totalmente, não perder totalmente aquele alimento, né? Então essas foram algumas dicas. Sinceramente, tudo que eu olhei, eu acho que você não vai precisar olhar mais nada, só ficar atento a essas dicas. Qualquer coisa, volta algumas que você precisa para você entender como economizar. Se você tiver dúvidas sobre trem, sobre transporte, sobre aeroporto, sobre comida, sobre hospedagem, sobre qual bairro ficar, você manda aqui que eu e a comunidade que tá aqui, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Espero que o som tenha ficado bom. Também espero que você comente aqui, curte, se foi útil para você, e se inscreve no canal, que eu fico muito feliz. Mas essas foram dicas que eu não recebi e eu gostaria de ter ouvido antes de vir para lá.
Londres e eu tenho certeza que você vai conseguir usufruir bastante dessas dicas. Abraço.